Bom dia, servo de Deus. Que a graça e a paz de Jesus seja com você e com toda a sua casa. Hoje é mais um dia que o Senhor nos fez, graças a Deus por esse dia. Vamos para a sua palavra. Filipenses 2, capítulo 2, versículos 6 e 7 diz assim: Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Jesus decidiu por livre e espontânea vontade assumir as limitações humanas. Ele se esvaziou de si, assumiu a forma de servo, deixou de ser servido para servir. E se houver um cumprimento naquilo que Jesus nos ensina, as nossas limitações não nos apertarão. Então decida hoje viver com Jesus, e Ele tratará suas limitações, pois Ele pode fazer isso. Nos sentimentos, no orgulho, nas posses e na submissão, Jesus é mestre em nos ensinar. Nosso tema é o exemplo de Cristo. Não existe maior exemplo do que o Filho de Deus. Não existe maior exemplo para nós do que Jesus Cristo. O que a palavra está dizendo aqui através dos escritos de Paulo? O que ele está dizendo? Ele era Deus, mas ele não se apegou nisso, porque ele poderia muito bem se apegar em ser Deus e dizer: eu não vou descer na terra para salvar a humanidade. Eu vou fazer de outra forma. Eu não vou descer na terra porque descendo até a terra eu vou ter que me esvaziar. Para eles me entenderem, para eu conseguir passar a minha mensagem, eu vou ter que me fazer humano. Eu vou conversar na mesma linguagem, no mesmo nível deles. Eu vou precisar fazer isso. Ele poderia se apegar a isso e estaria tudo certo. Ele é Deus. Porém, meus amados, ele não se apegou, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. O Deus que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, dono do ouro, da prata, dono da terra, dono do ser humano, dono de tudo, ele se esvaziou para servir. E se esse é o exemplo de Cristo, não há nada que podemos fazer a não ser seguir esse exemplo. Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele assumiu a forma de servo, ele serviu, ele lavou os pés, ele curou, ele se rebaixou, ele morreu por mim e por você. Se o Mestre morreu por mim e por você, que exemplo de amor! Que exemplo de serviço, que exemplo de vida teve o nosso Mestre. Não há como não seguir esse exemplo, não há como ser cristão e se apegar às coisas, não há como ser cristão e não servir, não há como ser cristão e viver para ser servido, não há, porque o nosso Deus é o maior exemplo, é o dono de tudo e serviu. Olha o que o autor diz no final. Nos sentimentos, no orgulho, nas posses e na submissão, Jesus é mestre em nos ensinar. Senhor, precisamos de Ti. Pai, que o Seu exemplo seja o nosso exemplo. Senhor, que a luz que habita em nós, que a luz que é Seu Filho Jesus, brilhe em nossas vidas, papai. Sê conosco, Deus, todos os dias de nossa vida. Sê conosco, Pai. Sê conosco. Nos ajude. Me ajude a ser exemplo como Jesus foi. Me ajude a ser servo como Ele foi. Me ajude a servir, Pai. Me ajude a servir como Jesus serviu. Que o Senhor abençoe sua casa, abençoe sua família. Seja servo, sirva as pessoas. Siga o exemplo de Cristo. Ele te guarda, te guia, te protege, tem prazer na sua vida. Ele te ama antes da fundação do mundo. Ele te ama antes mesmo de você se amar. Antes mesmo da sua mãe te amar.
da sua mamãe te amar, Ele já te amou.